Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é a imoralidade na Bíblia. A Bíblia é o livro mais imoral que existe. As filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Esse é o título desse vídeo de hoje. Eu vou estar falando sobre esse tema por muito tempo. Tenho bastante assunto tirados da própria Bíblia. Muitas pessoas vão falar: o que essa louca está falando aí? Dizendo que o livro do meu pai, da minha religião, do meu Deus, é um livro imoral. Ela está mentindo. Então eu te digo, querido ou querida, pegue a tua Bíblia e vá ler. Acompanhe esse vídeo lendo a sua Bíblia. No versículo que eu vou estar lendo aqui para você, o mesmo que está aqui na minha Bíblia vai estar na sua. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis 19, 30 a 38, pois nós vamos ler agora uma história bizarra desse conto da carochinha, desse livro mitológico da mitologia cristã chamado Bíblia, que de sagrada não tem nada, e sim é sangrenta e safada. Eu vou estar falando sobre esse livro mais imoral que existe e camuflado de boa moral. Os crentes, os cristãos em geral, deviam ter vergonha de afirmar que esse livro é um livro de boa conduta e moral. Devia ter vergonha. Vocês deviam sentir vergonha de afirmarem que esse livro é um livro de boa conduta e moral, bom para a criança, bom para a sociedade. Acorda, criatura. Arranca essa cara de pau, mostra a tua cara e vamos ler esse livro. Quem lê esse livro Bíblia com sabedoria vai sentir muita vergonha das coisas terríveis que estão aqui nesse livro. Das safadezas, holocaustos, violência contra mulheres e crianças, animais. Vão sentir vergonha de coisas bizarras que são defendidas por esse Deus desse livro podre, desse lixo sangrento e safado. E eu vou mostrar para vocês a primeira safadeza que eu selecionei para estar mostrando aqui para vocês que vivem defendendo essa porcaria, dando esse livro imoral para uma criança. Devia ser proibido e devia ser tratado com prisão e cadeia a pessoa que dá um livro desse para a criança. E devia ser proibido levarem criança para as igrejas ou para alguma instituição que tenha esse tipo de livro lido para os pequenos, os menores. Isso é terrível. Como que vocês cristãos têm a estupidez, a ignorância de querer defender um livro podre desse sendo entregue para as crianças, lido para elas nas escolas? Uma porcaria dessa. Vocês merecem prisão e cadeia, porque deveria ser crime levar uma criança para a igreja, assim como é crime levar para um bordel, para um prostíbulo, porque dá no mesmo, ou pior ainda. Vamos ver uma das grandes safadezas que existe na Bíblia, porque eu vou estar fazendo outros vídeos sobre muito mais safadeza e imoralidade dentro desse livro. Que hipocrisia de vocês cristãos usarem ela. A Bíblia é um livro de boa conduta e moral. Mentira! É porque você não leu. Você é um estúpido, ignorante, cabeça de vento, piolho que vai pela cabeça dos pastores. Vocês só acreditam. É só crença e fé. Não questiona, não lê, não usa o cérebro. Esse cérebro de vocês aí é só um pântano cheio de bicho, cheio de inseto, e lama e nada mais. O cérebro já virou uma gosma que não serve para nada. Acorda, desperta para a realidade. Pega esse livro aqui, ó, como um ser humano que tu é.
Usa esse cérebro aí, se ele não já morreu. Talvez você já virou um zumbi ambulante manipulado pelo pastor com esse vírus mortal aí que tá dentro do seu cérebro, que você se move, mas você não existe mais, porque não questiona, não vai a fundo, só acredita porque é isso que o pastor quer, manter você aí na Zumbilândia, acreditando só no que ele fala, só vai para onde ele quer, ovelhinha muda, obediente, para não ver as maracutaias que eles fazem e para não entender que eles também já entenderam a Bíblia, porque pastor que sabe ler, pastor que tem um estudozinho e leu a Bíblia, ele sabe muito bem que aqui é só um jogo de marketing, é uma mitologia que está funcionando porque as pessoas estão aí iludidas, elas não vão atrás, elas só obedecem. Eles não acreditam em nada do que está aqui, porque eles não são idiotas. Eles são malandros espertos que fazem vocês acreditarem que eles acreditam para tirar o dinheirinho de vocês. E ó, de grão em grão, a galinha enche o papo, tira de um, tira de outro. É por isso que eles não têm vergonha nem de tirar dos pobres. Um pobre ali, outro pobre aqui, cada um dá um quinhão. Esse um quinhão vai dar 1 milhão no final. Vamos lá! Vamos ler esse livro. Abram aí esse livro nojento que você pensa que é santo, pensa que tem alguma divindade, que escreveu, que foi o Espírito Santo. Se esse Espírito Santo existisse, querido e querida, ele seria o lixo, ele seria o chefão do puteiro, seria o cafetino malandrão ou a cafetina descarada malandrona, dona das prostitutas, dos prostitutos. Ainda bem que não existe nada disso. E os donos dos prostíbulos, das prostitutas e dos prostitutos são quem? Os pastores. É Cila Malafaia, é de Macedo, é R.R. Soares e outros grandes e pequenos que tem aí seus currais, onde eles sugam o sangue, a gordura e o cérebro dos fiéis que se passam por ovelhinhas idiotas. Acordem para a realidade, criaturas. Abram aí a sua Bíblia e vamos lá. Gênesis 19, do 30 até o 38. As filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Vamos ver. Eu não estou mentindo, está aqui. Abra aí. Ó, bote o óculos, porque o seu Deus não existe para fazer o milagre de você não precisar de óculos, assim como eu também preciso. Pois é, bem, porque a casa tá cheia de milagres, mas na hora do vamos ver, os pastores estão com óculos na cara, dependendo da ciência. Porque essa assim faz acontecer, menino. A medicina, né? A ciência trabalhando em nosso favor. E o din-din, porque esse é o Deus verdadeiro, que todo mundo corre atrás, principalmente os pastores. E eles não querem sair da terra, morrerem, para ir logo para o céu, para viver com Deusinho lá, de anjinho, do céu azul, o céu eterno. Sabe por quê? Porque aquele Deus de lá, ele sabe que não existe. E esse Deus daqui, que é o din-din, o dinheiro, esse aí, ó, eles não largam por nada. Fazem de tudo para prolongar até a vida. Ó, se cuidando, pagando planos de saúde para ficar mais tempo aqui com Deus da terra, que é o Deus que funciona de verdade, que é quem? O dinheiro, menino. Essa é a verdade. Eu já falei demais e gostaria de falar ainda o triplo do que eu já falei, mas o tempo é curto. Então vamos para o que interessa, menino. Vamos agora ver o babado forte da imoralidade da sua vida, que você chama de santa. Vamos ver aqui a imoralidade. Vamos lá. Essas narrativas contam a história mitológica. E isso foi depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra que Ló foi avisado para deixar a cidade, pois o Deus ia matar tudo, ia destruir com tudo, esse Deus bondoso e amoroso. Já viu aí? Moral zero para esse Deus. Porque como é que ele faz uma coisa dessa, matando todos os seres? Que coisa horrorosa, né, crianças adultas? Pois é, vocês acreditam nisso, né?
O bicho-papão, o bicho do armário, a mula sem cabeça, o lobisomem, o saci pererê. Tá no mesmo patamar essa historinha aí. Olha só o que está escrito nesse livro sobre essa mitologia. Sobre essa mitologia que você, com sua mente infantilizada, que não questiona, vive aí no engano, você acredita. Então, depois da destruição, a mulher de Ló foi olhar para trás e se transformou numa coluna de sal. Nem criança pode acreditar num negócio desse. As crianças de hoje são mais inteligentes que as crianças de muitos anos atrás. E vocês, adultos religiosos, se comportam como essas crianças lá do passado, que eram bem sem informação, sem conhecimento, pois elas não tinham tanto questionamentos. E elas nem podiam questionar que o pai poderia até bater. Pois é, menino, mas hoje também não é diferente. Quando você questiona, o pastor manda você calar a boca, manda você ir orar, diz que você está possuída pelo demônio, porque você não pode questionar esse livro, que ele já sabe muito bem que é tudo mentira. Os pastores e padres não querem que vocês acordem a respeito desse livro. Porque se vocês acordam, vocês não são mais manipulados por eles. E assim, eles perdem dinheiro, porque vocês são as vacas gordas, as cabras leiteiras, que engordam o bolso dos pastores e padres. Essa é a grande verdade. Vamos lá, menino. Então, segundo a mitologia, Ló deixou a cidade com sua esposa e suas 2 filhas. A mulher olhou para trás e foi logo punida, só porque olhou para trás. Esse Deus que é todo poderoso e sabe todas as coisas, segundo a mitologia, olha a contradição. Diz que ele sabe tudo. Ele é perfeito em tudo que ele faz, segundo a mitologia, o conto de fada, a ilusão, a imaginação. Aí o que é que ele faz? Ele queria limpar a cidade, ele queria acabar com o pecado. Aí deixou morrer a esposa de Ló, e só ficou as filhas. E eles foram morar em uma caverna. E nessa caverna sai dia, entra a noite, vem o dia. Vem o dia, sai de novo, entra a noite. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Segundo a mitologia. Aqui em Números 19 e 30, começando. Ló teve medo de ficar morando em Zoar. E por isso foi para as montanhas, junto com as suas 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: "O nosso pai está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filho, como é o costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele." Olha só como é que diz que essas filhas de Jó eram virgens e elas tiveram essa ideia terrível de ter sexo com o pai, embebedar ele até ele cair e elas lá pegarem e violentarem ele. Isso já é um estupro, né? Imagina, gente, que história absurda de um livro podre desse. Tanta cachorrada, safadeza, imoralidade, crimes, coisas terríveis que tem aqui dentro desse livro, e os crentes não param para pensar nisso porque são manipulados. Eles só precisam acreditar no que os pastores jogam, vomitam, ó, já li, ó, mastigado, aquela papa, aquela gosma, aquele vômito, que eles querem que a pessoa só comam aquilo. Então os crentes ficam ali infantilizados, ovelhinha, domadinha, só ouvindo e espalhando o que ouviram, sem questionar se aquilo é verdade, sem ir a fundo, sem pesquisar esse livro. E eles não falam dessas coisas, não. Lá dentro dos cultos, eles só querem saber de prosperidade, fazendo as pessoas só sonharem com coisas grandes, enquanto as coisas grandes só eles que têm. O fiel ali, ó, morre velho, pobre e nunca consegue nada. Fica olhando o pastor ter prosperidade porque ele está roubando as pessoas. Para ele é muito fácil ter tudo que ele tem e nunca se farta. Enquanto o pobre, os fiel, tá lá só olhando e sonhando. Olhando a riqueza do pastor e sonhando um dia ser como ele. Essa é a realidade, filho.
Então, como é que elas, sendo virgens, tiveram essas ideias? Como é que elas sabiam como era que fazia filhos? Gente, fala sério, acorda para a realidade. Aí, continuando aqui, ó, no versículo 33, naquela mesma noite, ela dera o vinho ao pai, e a filha mais velha teve relação com ele. Como é que um homem bêbado, caído, consegue ter relação sexual? Gente, olha outro absurdo aí. Olha que coisa terrível. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Tem que botar ele como santinho. O certo seria, se isso fosse verdade, o certo seria o pai abusar das duas filhas, engravidando elas. Um abusador, estuprando as filhas. Essa seria a realidade, se fosse verdade. Mas aqui a Bíblia é só um livro de fantasia, é só uma mitologia cristã. Existem várias mitologias de outras culturas, como a mitologia egípcia. E aqui temos a mitologia cristã, entendeu? No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filho com ele e conservaremos a sua descendência. Olha a preocupação. Conservar a descendência do pai, sendo mãe dos próprios irmãos. E ele é pai do neto, que gerou com as duas filhas. Olha, gente, que absurdo. Será que isso é lindo para vocês mostrarem para as crianças nas escolas, quando lerem a Bíblia? Ou na escolinha dominical? Será que isso é moral, é bonito para mostrar para uma criança? Que coisa ridícula. É tão feio que os pastores não pregam isso. Eu vim entender isso e ler depois que eu me tornei ateia. Porque nas igrejas, ninguém nunca mostrou isso para mim. Porque é vergonhoso. É uma imoralidade. Isso aqui mostra que o livro, Bíblia, não tem nada de moralidade nem boa conduta. Boa conduta e moralidade não vem de religião cristã. Não vem de livro Bíblia nenhuma. Não vem de Hebreus. Muito antes desse livro já existia moral. Não tem nada a ver. Se você for pesquisar, se você for buscar, você vai entender isso. A moral não depende da Bíblia, não depende de religião. A pessoa, para ter uma boa moral, uma boa conduta, ela não precisa estar seguindo religião nenhuma. No 35, nessa noite tornaram dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relação com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. É mole um negócio desse, é subestimar a inteligência das pessoas. É porque quem escreveu essa porcaria aqui sabia muito bem que as pessoas eram tapadas, arcaica, ignorante, estúpida, não usava o mínimo da sua inteligência. Não questionava, porque também era proibido questionar. O fim era triste para quem questionasse as leis e as ditaduras das religiões. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. E aí as mães, crentes, botando o nome do filho Moabe e nem conhece a história de quem foi Moabe aqui na Bíblia, né? Ô, vergonha alheia. Coitado do menino. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs o nome dele de Ben-Ami. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Olha, gente, que coisa terrível. Agora eu pergunto. Aí ninguém fala, a história não continua. E Ló, ele não questionou depois, quando ele viu as filhas, que ele dizia que era virgem. Tanto é que ele quis entregar essas filhas para os homens da cidade e violentasse elas a noite inteira, porque eles queriam livrar os anjos que chegaram lá na casa dele. Lembra? Está aqui na Bíblia isso, gente, tá? Depois eu chego lá. É uma historinha imoral de cada vez. Tem muitas histórias imorais aqui na Bíblia, porque... E não dá para eu contar elas de uma vez só.
Tem muito pano pra manga, tem muita vergonha, muita cara vermelha de crente aqui dentro desse livro, gente. E aí, crente, você ficou com sua carinha pegando fogo aí, avermelhada, ficou com seu cérebro aí pegando fogo e ardendo? Aprendeu a questionar? Pois é, questione. Vá ver as coisas terríveis que estão dentro desse livro. Aí eu pergunto, e o pai, Ló, não questionou? Como assim? Só tem eu e minhas 2 filhas aqui nessa caverna. Como que elas ficaram grávidas? Que história bizarra, hein? E ele nem questionou. De onde vieram aquelas barrigas das suas filhas? Seriam 2 Messias prometidos, das virgens grávidas pelo Espírito Santo. Ai, que Espírito Santo guloso, menino. Engravidou 2 de uma vez só. Aí depois, né? Não foi dessa vez ainda, né? Ah, menino, pois é. Esse é o livro idiota. Esse é o livro sujo, porco, safado, sangrento, imoral. Lixo puro, não tem nada de bom aqui, rapaz. Além de ser uma mitologia cheia de contradições, engano para enganar os trouxa. Eu já fui uma trouxa que fui enganada também por esse livro, mas eu acordei. Você também pode acordar. Tem muito mais. De onde saiu essa história, essa leitura, que foi Números 19, 30 ao 38, tem muito mais, menino. Não para por aí, já separei, tá tudo ali anotadinho para os próximos vídeos sobre esse tema, as imoralidades da Bíblia. E hoje foi sobre Ló e suas filhas engravidando do próprio pai. Que bonito, que exemplo de boa moral e conduta. Eu lembro que tinha uma história aí que o pai, o rei, ele queria se casar com a filha. E os crentes ficaram batendo nessa tecla que esse livro seria uma imoralidade. Que história infantil é essa dada para as crianças? Pois é, igualzinho a Bíblia, onde já se viu pai ter relacionamento com filha, irmão com irmão. Que coisa horrorosa, mãe com filho. Que coisa imoral, né? Pois é, aqui tem muito disso, menino. Esse livrinho aqui, ó, porco, que vocês querem dar para as crianças, que os pastores nem têm coragem de lerem para vocês o que está aqui, ó. Eles não fazem isso, porque é feio, é vergonhoso, a igreja toda. Se o pastor pegar as imoralidades, a safadeza que está aqui dentro e começar a ler para vocês, a cara dos fiéis vão queimar dentro da igreja. Vocês acham que moralidade e bons costumes são botar roupa lá no pé, fazer coque na cabeça, usar terno e gravata, falar bonito, ficarem aí nessa hipocrisia que vocês têm boa moral e boas condutas? A igreja está cheia de gente depravada, homens e mulheres. Um monte de hipócritas, interesseiros. Só estão dentro das igrejas por interesse. É só um grupo social. Mas de moral, vocês não têm nada. Porque nem o livro que vocês consideram como santo é santo. Imagina vocês. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. E quem gostou, deixa o joinha, comente, compartilhe. E até o próximo. Obrigada. Bye.